Hoje é 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma data extremamente importante, porque ainda que a gente não pare para pensar nesse assunto, a verdade é que, apesar de todas as estruturas que nós criamos, para a nossa vida, que muitas vezes nos mantém afastados do meio ambiente, longe de árvores, longe de animais, enfim, apesar de tudo isso, nós somos parte do meio ambiente também. Mas, vejam bem, essa semana, hoje, 5 de junho de 2025, hoje, quinta-feira, domingo próximo agora, será o domingo de Pentecostes. E o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o Dia Mundial do Meio Ambiente com o domingo de Pentecostes que se aproxima, Vai ser depois de amanhã. Bom, mais uma vez nós estamos diante de uma situação, de um ensinamento da Bíblia a respeito da obra do Espírito Santo no mundo, para o qual nem os evangélicos pentecostais, nem os protestantes clássicos e católicos também não têm prestado muita atenção. Está escrito, está na Bíblia, mas ou as pessoas em geral não leem, ou se leem não entendem, ou não percebem que há uma ligação da obra do Espírito Santo no mundo com a questão do meio ambiente. Aí eu vou repetir algo que eu disse recentemente aqui no Fé Café, você pode procurar o vídeo e você vai encontrar. Quando evangélicos pentecostais falam do Espírito Santo, a tendência é falar só a respeito de dons, de carismas extraordinários, diferentes, como falar em línguas, por exemplo. Quando protestantes tradicionais, clássicos, como os presbiterianos, por exemplo, falam sobre a obra do Espírito Santo, a tendência é falar apenas da convicção que o Espírito Santo traz ao coração daqueles que creem em Jesus, de que eles e elas são filhos, filhas de Deus. Isso é importante, claro. Só que a Bíblia fala muito mais a respeito da obra do Espírito Santo. E este é o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui. Que muitos não prestam atenção no que a Bíblia fala, ou melhor, em tudo que a Bíblia fala sobre a obra do Espírito Santo. E há essa redução, esse reducionismo, de pensar no Espírito Santo apenas em termos de dons extraordinários, diferentes, ou eu poderia dizer até mesmo exóticos, ou então pensar apenas no aspecto individual ou individualista. O Espírito Santo atua em mim, me dá a convicção que eu sou filho de Deus e para por aí. Há muito mais que a Bíblia fala sobre a obra do Espírito Santo. E eu quero pensar agora, brevemente com você, a partir do Salmo 104, que é, a meu ver, na minha classificação, no meu ranking pessoal, é um dos salmos mais lindos, uma das poesias mais belas de todo o saltério. Dos 150 salmos, o 104 se destaca, para mim, por sua beleza, por aquilo que ele fala. Como é um salmo grande, eu não vou fazer a leitura dele aqui, depois, uma hora com calma na sua casa, você pode lê-lo. Eu vou destacar alguns versículos aqui, algumas coisas apenas. Ele começa dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E termina no versículo 35 dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Começa e termina do mesmo jeito. Tecnicamente, isso é chamado de composição de anel, Começa do jeito que termina. As mesmas palavras que iniciaram servem para terminar. Mas isso é um detalhe literário que não é o central no que eu quero apresentar, comentar com você aqui não. Quero falar que esse salmo fala a respeito da obra de Deus e apresenta com uma ênfase muito grande a natureza, o meio ambiente. Aqui fala das chuvas, das aves do céu, fala dos animais e depois ele fala da cultura. O que é a cultura? É o ser humano afetando a natureza. E aqui nós encontramos o Salmo falando, olha só, fala das plantas, Deus faz crescer as plantas para o serviço do homem, versículo 14, homem, humanidade, raça humana,
E depois, na sequência, olha só o que vem aqui, ó. O homem, o humano, tira da terra o pão, alimento, o vinho, que alegra o coração do homem, e o azeite, que lhe dá brilho ao rosto. Olha só. O pão, o vinho e o azeite. Cultura, o humano plantando, extraindo da natureza e fabricando daí o pão, o azeite, o vinho. E depois prossegue, fala das árvores, fala das montanhas, fala das cabras montanhesas, né, que vivem no alto dos montes, fala depois da lua, do sol, fala do vento, dos leões, né, animais selvagens, fala de tudo isso e depois diz assim, fala do mar também, não posso deixar de mencionar isso, fala do mar e menciona até mesmo monstro marinho, é o que está escrito aqui, muito curioso, fala dos navios, de novo a natureza e a cultura, o mar, as criaturas marinhas e navios, a cultura humana que fabrica navios, comércio, né, viagens. E depois ele fala assim no versículo 30. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A ação do Espírito Santo na natureza. O Espírito Santo não atua apenas no coração humano individualmente. Atua, claro. O Espírito Santo não atua apenas na igreja, comunidade dos seguidores de Jesus. Atua, claro, mas não é só, não é apenas, não é somente aí. Não é somente na igreja, não é somente no coração humano individualmente. O Espírito Santo atua no mundo, na natureza, as árvores, as florestas, as montanhas, o mar, as criaturas marinhas, os astros, o sol, a lua. A ação do Espírito Santo é cósmica, é universal. É isso que o Salmo 104 fala. E por isso que este salmo é tão importante, e é uma pena que muitas pessoas não param para prestar atenção no que este salmo diz. Versículo 31 diz assim, a glória do Senhor seja para sempre. O que o salmista aqui sugere é que a glória de Deus se manifesta na natureza. A glória de Deus se manifesta nas plantas, nos animais, nas águas, se manifesta na cultura humana também. A concessão que Deus deu aos humanos de capacidade mental para alterar a natureza e produzir cultura, né, para a sua subsistência e sobrevivência. Diante de tudo isso, é fácil concluir que toda destruição do meio ambiente, toda devastação ambiental é algo que desagrada a Deus. É algo que entristece o Espírito Santo. Mais tarde, no Novo Testamento, Paulo, o apóstolo, dirá, não entristeçais o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus atua na natureza e renova a face da terra, então a conclusão é muito fácil. A destruição do meio ambiente entristece o Espírito de Deus. A glória de Deus se manifesta de maneira visível, palpável, tangível, sensível aos nossos sentidos, ao nosso olfato, visão, audição. A glória de Deus se manifesta na natureza. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está seguindo aqui a linha do raciocínio que eu estou propondo para você? O Espírito Santo renova a face da terra. Então nós somos chamados a sermos guardiões da natureza, do meio ambiente. Isso é uma demonstração de espiritualidade. Isso é uma demonstração de temor a Deus e de amor a Deus e amor à obra que Ele fez. Eu espero que isso faça sentido para você. Se este é o caso, vai logo de uma vez aí clicando na mãozinha do joinha, não vai custar nada para você, vai me ajudar muito, pelo qual eu te agradeço. Gostaria que você pudesse compartilhar aí, digita aí na caixinha de comentários, né, as suas impressões a respeito disso que eu estou falando aqui hoje com você. Ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, aceite a minha gratidão.